Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e já começo esta aula pedindo que você pare por um tempo e pense como seria a nossa vida sem anestesia. Isso mesmo, pessoal, imagine a extração de um dente ou qualquer outro procedimento cirúrgico sem anestesia. E aí, imaginou? Nada de bom, né? Então, galera, a busca pelo alívio da dor, ela já é muito antiga, mas tais procedimentos, como hoje conhecemos, só tiveram início lá pelo século XIX. E você sabe quais foram os primeiros anestésicos que eram utilizados? O óxido nitroso foi um dos primeiros. O óxido nitroso, que é conhecido como gás hilariante. Sabe por que ele recebe o nome de gás hilariante? Porque ele provoca nos músculos faciais contrações. E ele foi usado por um dentista estadunidense chamado de Orson Welles lá no ano de 1844. Passaram-se alguns anos, pessoal, e alguns cirurgiões conseguiram efeitos parecidos, mas agora com um cara chamado de éter dietílico. E o mesmo dentista, esse anterior, ele fez a demonstração ali para toda a galera da ciência, lá no ano de 1846 em Boston. E aí, galera, naquele tempo, o que aconteceu? As informações elas não eram tão rápidas como hoje nós observamos, mas mesmo assim, esses resultados eles foram divulgados em diversos países. E aqui no Brasil, ainda de forma experimental, a anestesia ela foi utilizada, foi realizada lá no dia 20 de maio do ano de 1847. Lógico, pessoal, que com o avanço da ciência surgiram outros procedimentos anestésicos, com compostos halogenados e tal. Mas o que aqui quero comentar com vocês é sobre a nossa terceira função orgânica oxigenada, o éter. E aí, pessoal, vamos recordar um pouco? Então, bora lá. Começamos com uma função orgânica que não era uma função orgânica oxigenada, eram os hidrocarbonetos. Bem, o que são hidrocarbonetos? São compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio. E aí naquela ocasião comentamos, existe uma regrinha aí para você identificar, classificar por nomes, Se você tem, por exemplo, um carbono, você começa por met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, hex, hept, oct, non, dec, ligação simples an, ligação dupla en, ligação tripla in, termina com o. Então, nós tínhamos aí uma regrinha para identificá-los, Depois, pessoal, nós passamos aí para uma sequência de aulas que comentaremos aí, no decorrer aí das semanas, sobre as funções orgânicas oxigenadas. E a função orgânica oxigenada número 1 que nós vimos foi o álcool. Então nós falamos ali sobre algumas aplicações, como identificar por nome algum desses caras, terminação ol e tal. Depois passamos para o fenol, também colocamos ali algumas aplicações do nosso cotidiano. E hoje eu quero comentar com vocês sobre o éter. Pessoal, os éteres são caras que apresentam um átomo de oxigênio entre 2 átomos de carbono. E veja como é fácil identificá-los. Para a gente identificar o éter, eu vou recordar com vocês a identificação dos hidrocarbonetos. Então veja só, pessoal, este é um hidrocarboneto. Veja que você tem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, ok? Aí passa agora para as funções orgânicas oxigenadas. Álcool, veja que agora você tem a presença da hidroxila ligada à cadeia, ok? Nossa terceira função oxigenada, fenol. Veja que agora nós temos aqui a hidroxila ligada ao anel benzênico. E agora veja a diferença que você tem do éter. Átomo de carbono ou átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Ok, pessoal? Pessoal, esse cara recebe o nome de met, de um carbono, mais oxi e termina com ano. Então nós temos aqui met mais oxi mais ano, ou seja, metóxi, metano. Ou ainda ele pode ser chamado de éter dimetílico. Este, por exemplo, é o etóxi etano ou éter dietílico.
Esse aqui, pessoal, é o éster difenílico. E esse aqui, ele é quem? Esse aqui é o metoxietano. Olha só, galera, conhecer os nomes não é o nosso objetivo aqui com essa aula, mas é legal aí você saber de onde que eles surgem, né? De onde que eles saem. Então, pela IUPAC, pessoal, considera-se o grupo menor substituinte ligado ao oxigênio. Então, ó, quem que é o menor grupo substituinte aqui desse cara? É esse primeiro. Então, esse aqui é o menor grupo. Aí nós vamos trocar aqui ó, o sufixo "il" por "oxi". E a terminação dele, ela segue igual a um hidrocarboneto. Então, por exemplo, nesse cara aqui, o que que nós temos? Nós temos aqui ó, um metoxi, ou met mais oxi, e termina aqui com a mesma regrinha dos hidrocarbonetos, ou seja, metoxietano. Beleza, pessoal? Bem, às vezes, né, você está estudando aí por algum livro ou entrando em algum site, né, para aperfeiçoar aí os seus estudos, e você acaba encontrando aí uma outra terminação. Às vezes você pode encontrar uma terminação ílico, como por exemplo esse éter, que é o éter dipropílico. Então a terminação ílico, pessoal, ela também é aceita pela IUPAC. Então, assim como o éter dipropílico, nós temos aqui um outro exemplo do éter etílico propílico. E assim também você pode ter aí a noção mais clara, né? Quando você pega um composto desse, quando você pega um cara desses, identifica e você já sabe o nome deles, também vai te ajudar aí de alguma forma aí na organização aí dos seus estudos, ok? Vamos lá, pessoal, quais são as características gerais desses caras? O éter, ele é um isômero do álcool. Bom, mas o que é um isômero? Os isômeros nós vamos comentar em uma outra situação na sequência dessas aulas. Mas, resumidamente, vamos entender que os isômeros, eles são caras, né, que apresentam em uma mesma fórmula molecular, mas eles diferem quanto o quê? Diferem quanto às suas propriedades, como por exemplo, vou colocar para vocês aqui, ó, o etanol, álcool, ok? E agora eu vou colocar para vocês o metoximetano, que é um éter. Se vocês forem observar, né, vamos observar aqui, que o etanol e o metoximetano, eles apresentam a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. Ou seja, C2H6O, C2H6O. Se você não tem a estrutura, e eu peço, ó, monte a fórmula estrutural do C2H6O. Provavelmente, ou você monta um éter, ou você monta um álcool. Então, isso aqui é o que nós chamamos de isômeros. E mesmo eles tendo aí, pessoal, a mesma fórmula molecular, eles diferem quanto a algumas de suas propriedades. Como, por exemplo, o etanol, ele tem um ponto de ebulição que é muito maior do que o éter. O ponto de ebulição do etanol é de 78 graus Celsius. E já o do éter é de menos 25 graus Celsius, ok? Então veja que o éter, ele é bem mais volátil. E aí, pessoal, vale ressaltar que lá no éter, do ponto de vista estrutural, eles possuem baixa polaridade, ou seja, as suas interações elas são mais fracas, o que não acontece exatamente com o álcool, que apresenta uma ligação polar, né, forte, né, apresenta o OH, resultando então em tais interações moleculares mantidas por ligações de hidrogênio, ou seja, a interação que acontece no álcool ela é bem mais forte do que a interação que acontece no éter, e isso explica, pessoal, o baixo ponto de ebulição do éter e o alto ponto de ebulição do álcool quando comparado ao mesmo, ok? Pessoal, o éter ele era muito usado como anestésico em cirurgias, mas ele passou a ser substituído por outros anestésicos mais seguros, né? Porque ele era inflamável, né? E além de ser inflamável, né, poder daí causar incêndios e tal, ele também faz mal ao paciente, porque ele causa uma irritação no trato respiratório. Outras aplicações dos éteros, pessoal, estão lá nas resinas do tipo epóxi, que são usadas em reparos caseiros, né? Em pranchas de surf, em artesanato, em tintas ou em pisos industriais.
A indústria, pessoal, também utiliza o éter, nesse caso aqui o éter etílico, como um solvente de resinas e óleos, assim como no preparo de pólvora e seda artificial. E aí, galera, vale ressaltar que a comercialização do éter, ela é fiscalizada. Por quê, pessoal? Porque este composto, ele é usado para sintetizar algumas drogas. Principalmente, ou dentre essas drogas, nós temos aí a cocaína. Além aí do risco que ele pode provocar à saúde, né? Por sua manipulação de forma inadequada, ok? E aí, pessoal, o que acharam do éter? Mais uma função oxigenada que hoje aprendemos. Na próxima aula comentarei com vocês sobre as cetonas e os aldeídos. Então, galera, se você quer saber mais, né, quer manter atualizado aí todas as suas informações, inscreva-se no canal, siga as redes sociais e não perca nenhuma atualização. Aguardo vocês, pessoal, e até a próxima!